Eu quero desejar as boas-vindas ao meu amigo, o general de divisão Miranda Filho, que é o comandante das Forças de Paz da ONU no Congo, a MONUSCO. É um privilégio ter ele aqui conosco, o podcast do Conexão Segurança e Defesa, que muito nos honra e nos dá a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua trajetória e da sua missão nesse momento. Eu sei que nós não temos muito tempo, mas, sendo possível, eu gostaria de tocar em 4 pontos. Eu queria... Porque quem vai nos acompanhar e quem nos assiste são militares de todas as forças, tanto da segurança pública quanto da defesa, e também outros interessados, e seria muito interessante que eles pudessem conhecer um pouco da sua formação, trajetória, para poder criar um pano de fundo. Nós temos algumas pessoas, até mesmo aqui, Ministério Diário, que não conhece como é que é a trajetória para se chegar a um posto de general de divisão. E depois a gente pensei em dar uma visão geral sobre a questão das forças da ONU, para dizer assim, da importância dessa participação do Brasil, especialmente sobre a MONUSCO, e eu gostaria que a gente fechasse essa questão falando um pouquinho sobre as tropas que estão aí. A gente já tem uma informação de que são tropas internacionais, as nacionalidades, as línguas faladas, como é que é essa caminhada aí, e também sobre as questões espirituais envolvidas em tudo isso. Então, assim, seja muito bem-vindo, meu amigo, comandante general Miranda Filho. É um prazer tê-lo aqui para participar conosco desse podcast. Ailton, prazer é meu, né? Assim, só para as pessoas entenderem, eu e o Ailton, nós temos uma amizade de, sei lá, talvez uns 35 anos aí, no mínimo. Pode por 40 aí. Pode por 40, né? Vamos falar a verdade. Nos conhecemos aí adolescentes, né? Ali na Escola Técnica Federal de Goiás, ambos com o sonho aí de seguir carreira militar. Eu acabei enveredando aí pelo Exército, o Ailton, uma carreira brilhante aí, inicialmente na Polícia Militar, depois migrou para os Bombeiros, né, onde encerrou aí a sua carreira. Em termos de trajetória, eu comecei a minha carreira militar na Escola Preparatória de Cadetes em 1982. Às vezes é bom não falar o ano para não comprometer, né? Não, mas é interessante para criar uma referência aí. Valeu. Em 1982, 3 anos como aluno da Escola Preparatória, depois 4 anos de Academia Militar na cidade de Resende. E dali eu fui para a Brigada Paraquedista, onde fiz vários cursos operacionais, depois Escola de Educação Física do Exército, curso que o meu amigo e irmão Ailton também realizou, um curso fantástico, né, que nós tivemos a oportunidade de fazer. Aquele lugar marca a vida de qualquer um, né? Marca, é uma experiência para a vida. Fantástica, Calção preto. Depois a gente vai seguindo na carreira, algumas outras, várias unidades por onde eu servi, até chegar ao posto de capitão, instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, uma grande honra. Depois Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, no Rio de Janeiro, já como capitão. Uma experiência na Amazônia, comandando uma companhia de polícia do Exército. Depois o curso de Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro, servindo como oficial de operações em uma brigada de infantaria blindada. Daí eu parti para uma primeira missão no exterior, como observador militar, na missão de paz da ONU no Sudão, inicialmente como observador militar, depois eu acredito a uma grande misericórdia de Deus e a um atendimento às orações da minha esposa, Adria, porque eu estava em um local ruim e ia ser mandado para um pior ainda. E aí, de repente, eu recebo um convite para participar de uma entrevista na capital do país, em Kinshasa, e depois da entrevista me deram as boas-vindas. Eu não sabia por quê, e só depois que eu descobri que é porque aquela entrevista era para ir trabalhar como staff, né, no QG da missão. Então, eu passei 9 meses numa condição muito melhor por causa disso. Mas nessa missão lá do Sudão tem alguns episódios marcantes aí, né? Não, tem, sem dúvida, mas experiências riquíssimas. Uma delas foi assim, que eu considero um livramento de Deus. Houve um momento em que o vice-primeiro-ministro, que era do sul do país, o país tinha 2 vice-presidente, o país tinha 2 vice-presidentes, e um deles era
justamente a liderança que havia adotado durante 20 anos, né, pela libertação do sul do Sudão, que hoje passou a ser um país independente. Uhum. Houve um acordo de paz, por isso a missão foi desdobrada lá, e ele foi para a capital, acompanhado de mais ou menos 1 milhão de pessoas oriundas do sul, que era a garantia da segurança dele. Em uma visita que ele fez a Uganda, no retorno, o helicóptero teve uma pane, bateu contra uma montanha e todos morreram. A população entendeu que ele havia sido assassinado e invadiram a cidade. E nós fomos evacuados do quartel-general, com escolta para os locais onde nós residíamos, mas eu precisava informar a família que eu estava vivo e que eu estava bem. Naquela época não era como hoje, que a gente pega o celular e fala com todo mundo. É verdade. Ainda tinha os cybercafés, onde você tinha que ir, pagar um valor, ficar um tempo na frente do computador, era tudo muito difícil. E essa circunstância era muito mais difícil fazer isso, né? E eu quis ir a um local desse para avisar a família que eu estava bem e que eu estava vivo. E no caminho, a gente foi num negócio que a gente chama de toque-toque, aracha, depende do lugar, né? Que é aquela motocicleta com garupa que vira um táxi. Eu sei qual é. E quando nós entramos na avenida principal, fizemos a curva e entramos na avenida principal, repentinamente, isso nunca tinha acontecido, acabou o combustível. Ele teve que parar e falou, não se preocupe que eu tenho aqui o combustível reserva, uma garrafa PET com gasolina, e enquanto ele reabastecia, eu percebi que tinha uma grande movimentação, mais ou menos uns 200 metros à nossa frente. Eu fiquei em pé, saí da Aracha, fiquei em pé, e vi uma quantidade muito grande de pessoas lá na frente, barradas por um cordão de segurança da polícia local. E aí eu virei para o amigo que estava comigo, o Major Tozeto, falei, Tozeto, tem uma multidão lá na frente, mas tem uns policiais fazendo a segurança. Ele falou, Miranda, não me assusta não, você sabe que eu enxergo mal. Falei, não, mas está tranquilo, a polícia está segurando. Nós iríamos virar uma rua antes à esquerda para chegar no local onde nós poderíamos nos comunicar com a família. Quando nós reiniciamos o movimento, assim, coisa de 5 metros para frente, é tipo um dique rompendo. A população atropelou o cordão de segurança. Nesse momento passa por nós uma viatura militar com uma metralhadora MAG e uma guarnição. Eles vão em direção à multidão, a multidão vem em nossa direção, virando os carros, matando pessoas, a paulada. Eu vi um senhor ser morto a 10 metros de onde eu estava, e a gente dizendo para ele, volta, 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 porque a multidão está vindo na nossa direção. Ele mostrava uma pulseirinha no braço e dizia, não tem problema, eu sou da mesma etnia. E eu explicava para ele, mas eu não sou. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Finalmente ele deu a volta e nós saímos, ouvi o tiroteio, e depois eu vi a notícia na televisão que naquele episódio morreram mais de 200 pessoas. Meu Deus. E nós seríamos os primeiros, quando aquele dique rompeu, se não tivesse faltado a gasolina, nós seríamos os primeiros a sermos atropelados por aquela onda de pessoas insatisfeitas. Então eu sou muito grato a Deus, eu considero isso um verdadeiro milagre, um livramento que Deus me deu, de modo a preservar a minha vida e eu poder estar aqui até hoje. Graças a Deus. A gente não pode ter dúvidas disso, né? É a potente mão de Deus intervindo em situações que a gente não pode nem imaginar, né? E depois, como é que segue essa Depois disso, voltei para o Brasil, fui para o Centro de Inteligência do Exército, onde trabalhei por 6 meses como analista da área internacional, cuidando do Cone Sul. Estava sendo selecionado para ir para os Estados Unidos com a família, uma missão de 2 anos, mas no meio do caminho eu recebi uma ligação dizendo que eu estava sendo selecionado também para uma outra missão, que seria ser ajudante de ordens do presidente da República de então, que era o presidente Lula, no segundo mandato, ia iniciar o segundo mandato. Eu não sabia nem que existia essa função, mas eu nunca digo não para o Exército, e falei, sim, eu estou pronto para participar também desse processo seletivo. Foi um processo meio longo, e no final, também, não sei por quê, por desígnios de Deus, acabou que o próprio presidente, em uma entrevista com os 3, iniciamos em 16 candidatos, com os 3 últimos candidatos, o chefe de gabinete fez uma entrevista conosco, o presidente tinha ido para participar de um evento internacional de última hora,
em Davos. Ele nos entrevistou numa quinta-feira e disse: olha, na semana que vem, na quarta-feira, o presidente vai estar de volta, eu vou ligar para avisar quem foi o escolhido. Não ligou para mim, eu estava em Resende, voltando de carro para Brasília, mas por curiosidade eu resolvi ligar para lá só para perguntar quem tinha sido o companheiro selecionado. E a resposta: não, o selecionado foi você. Você tem que se apresentar aqui. E aí foram 4 anos trabalhando como ajudante de ordens do presidente. Uma experiência também que o lado bom foi maravilhoso, entender o processo decisório dentro do Brasil, participar de todas as reuniões bilaterais que o presidente participou com as principais autoridades do mundo, Sarkozy, Zapatero, Angela Merkel, Obama, Bush e assim por diante, rainha da Inglaterra, algo que eu jamais sonhei acontecer na minha vida. A parte ruim também foi muito ruim, porque eu perdi a adolescência dos meus filhos, vivia de serviço ou viajando. E você viver em um ambiente que não é o seu, nós somos militares, a gente está acostumado a viver no ambiente militar, é realmente um desafio muito grande. O ambiente político ele é totalmente diferente. Ali eu fui para o Rio Grande do Sul comandar o 3º Batalhão de Polícia do Exército. Considero a minha maior alegria profissional comandar um batalhão, ter quase 1.000 homens sob o meu comando ali. De lá eu fui para o Estado-Maior do Exército. O Estado-Maior do Exército foi selecionado pelo comandante para ser o adido do Exército na República Popular da China, uma missão espetacular, com a família, passamos 2 anos lá, uma missão que fez toda a diferença na vida da minha família, particularmente na vida dos meus 2 filhos. O retorno foi para o Comando Militar do Planalto, como assistente do comandante, depois chefe do Estado-Maior, promovido a general de brigada. O comandante do Exército, à época, general Vilas Boas, me chamou e me disse: Miranda, eu tenho uma missão especial para você. Você vai ser o comandante da maior brigada do Exército, a 9ª Brigada, no Rio de Janeiro, e você vai ser a cara do Exército na intervenção federal. Um desafio enorme. Ao longo de 10 meses, eu comandei pessoalmente 57 operações reais de combate, de imposição da lei e da ordem nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Perdi 3 irmãos de armas trocando tiro com traficante. Capitão Diego Martins, o cabo Fabiano e o soldado Viana, jamais vou esquecer esses companheiros. Tombaram no cumprimento do dever, seguindo as minhas ordens. Essa é uma conta que vou ter que acertar com Deus depois. E, infelizmente, uma missão dificílima. Mas nessa conta aí tem também a quantidade de pessoas que foram protegidas, poupadas. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, cerca de mais ou menos, pelo menos uns 80, 100 traficantes perderam a vida nesses confrontos conosco, o que não é motivo de orgulho para ninguém. Eu espero que quando eu bater na porta lá, tentando entrar lá em cima, ninguém me diga: não, o seu lugar é lá embaixo, você tem muita conta para pagar. E depois disso, também uma experiência muito importante na minha vida, que me preparou para o que eu estou vivendo hoje. Depois disso, eu saí da parte absolutamente operacional e fui ser o responsável pela diplomacia do Exército dentro e fora do país, como chefe do Estado-Maior do Exército. Ali eu fui promovido a general de divisão e imediatamente designado para o comando, fui comandar a 8ª Região Militar, um grande comando logístico e administrativo, que também contribuiu muito para a minha seleção para essa missão, na Amazônia. São 5 anos de vivência na Amazônia. Durante o meu comando, fui selecionado pelo comandante do Exército para representar o Exército na disputa por essa vaga de comandante da força da MONUSCO, e, novamente, por um desígnio de Deus, concorrendo com militares de outros países, generais de outros países, o secretário-geral houve por bem escolher o meu nome, de acordo com o meu currículo, para ser o próximo Force Commander da mais desafiadora missão de paz das Nações Unidas até o momento, que é a MONUSCO. É um misto de sentimentos, né? Sentimento de prazer de ter sido escolhido, do desafio, sabendo também do preço que se paga em nível pessoal e familiar, e com tantos anos de carreira, quer dizer, todas essas coisas vão para conta da própria família que está junto
nessa caminhada, no apoio, né? Não é coisa fácil, né? Sem dúvida. Desafio muito grande. Em relação ao segundo ponto que você colocou, a participação do Brasil aqui nessa missão, nós somos hoje 26 militares brasileiros das 3 Forças Armadas, a grande maioria do Exército Brasileiro, mas nós temos pelo menos uma representante da Força Aérea, 2 representantes da Força Aérea, uma representante da Força Aérea, 2, e um da Marinha do Brasil. Os demais são brasileiros. A gente tem um time de especialistas em operações na selva, 13 militares, que já treinaram mais de 2.500 militares de todos os países contribuintes que integram a FIB, que é a Force Intervention Brigade, uma força de intervenção, que é a brigada mais potente que nós temos aqui, o que nos enche de orgulho. Temos também brasileiros participando no Estado-Maior da FIB e desdobrados no Batalhão Uruguaio e comigo no Estado-Maior da missão. Ok. Você também pediu para falar um pouco sobre as tropas desdobradas aqui, né? Isso, nós temos 14 países contribuintes, contribuintes com tropas, e militares de mais de 50 países. Né? Mais de 50 países. Mais de 50 países de todas as partes do mundo, Estados Unidos, Rússia, China, todos os países do Conselho de Segurança, vários países asiáticos, países sul-americanos, latino-americanos, gente do mundo todo está participando desse esforço aqui de pacificação desse país. É uma tarefa complicada, você comandar uma força internacional, são pouco mais de 12.600 homens e mulheres desdobrados aqui sob o meu comando, entre eles 6 generais de 6 países distintos que estão sob o meu comando aqui na República Democrática do Congo. Você tem o desafio das diversas culturas. Nós temos temos muçulmanos, temos evangélicos, católicos ortodoxos, pessoas que não acreditam em nada, indianos com a religião e a espiritualidade deles. Você tem que respeitar todos, tem que compreender que é um ambiente multiétnico, multinacional, onde essa variedade ela vem em nosso favor. O somatório dessa quantidade de diferentes backgrounds, de diferentes origens e culturas, ela resulta num potencial muito grande da força como um todo. Quando você entende isso e você respeita cada integrante da missão com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, com as suas crenças, você consegue ter um trabalho harmonioso e o resultado final é muito positivo. E no caso, como é que é o idioma? Na verdade, são vários idiomas, mas há uma língua oficial para as comunicações das tropas. A língua oficial é o inglês, mas muitas vezes, quando eu interajo, por exemplo, com as tropas sul- e latino-americanas, o pessoal da Guatemala, o pessoal do Uruguai, eu uso o espanhol, que eu também falo fluentemente. E a missão, o país é francófono. Então, a população aqui fala Swahili, que é o principal idioma local, que eu não tenho nenhuma ideia, conheço 2 ou 3 palavras somente, e falo francês, que para mim ainda é um desafio. Eu compreendo muito bem o francês, mas eu não me sinto confortável para falar o francês em atividades oficiais, porque muitas vezes falta uma palavra ou outra, e aí você tem que parar para pensar, escolher uma outra palavra ou expressão para usar, e isso, para o comandante da força, passa uma imagem que eu considero uma imagem de fraqueza. Entendo. E aqui eu tenho que ter uma presença permanentemente forte. No inglês eu me sinto muito confortável, então é o idioma que eu uso para tudo. Às vezes eu participo de entrevistas, eles me perguntam em francês, eu compreendo a pergunta e respondo em inglês. Mas eles me cobram muito
para falar o francês, porque é a língua local. Eu falo um pouco, uso algumas expressões para demonstrar o meu respeito pela população. Isso informalmente vai se usar o francês, né? Não, informalmente a gente dá uns pitacos aqui, né? Vai falando, mas eu me sinto muito confortável com o inglês, o espanhol, e nem tão confortável ainda com o francês. Ok. E qual que é, na verdade, o desafio prático da questão das forças, dos rebeldes, dos grupos armados? O que tem aí, na verdade, são os desafios mais presentes nesse momento ou durante esse tempo aí, nesta missão MONUSCO? Então, Ailton, aqui são mais de 20 anos de guerra. São mais de 120 grupos armados dispostos a matar pessoas dia e noite, todos os dias. Quando eles atacam, eles matam mulheres, crianças de 2 anos. Assim, é algo realmente muito triste. Nosso desafio é estar presente em todos os lugares possíveis para tentar impedir esses ataques desses grupos armados contra as populações, contra os vilarejos. Nós temos 3 tipos de grupos armados aqui. Nós temos os grupos armados étnicos, que são tribos que lutam entre si historicamente, então é algo muito difícil de conter. Quando um lado mata alguém do outro lado, esse lado reage, mata um monte do lado oposto, e nós vamos tentando nos interpor para impedir esse tipo de ação, porque quem sofre, na verdade, não são exatamente os grupos armados que representam os 2 lados, são as pessoas inocentes, a população, homens, mulheres, crianças, né? São mortos, são sequestrados, as mulheres são estupradas, e por aí vai. O outro tipo de grupo armado que a gente tem são grupos armados que buscam dominar áreas de mineração. O país é extremamente rico, é um país abençoado em termos de recursos minerais. Aqui tem tudo. Tem ouro, tem diamante, tem cobalto, tem tudo. E existe uma luta permanente pelo controle dessas jazidas minerais, tanto por esses grupos internos, quanto por grupos armados externos, que são plantados aqui por países vizinhos, para explorar essas riquezas e transportar ilegalmente para esses países vizinhos, e eles revendem. Um desses países, por exemplo, no ano passado exportou mais de $1 bilhão em ouro, e, no entanto, não tem ouro naquele país. Sai tudo daqui. Entendo. E o terceiro tipo de grupo armado é o grupo armado que luta por espaço político, que é o caso do M23, que é o mais forte de todos eles, né? É um grupo armado que quer participar do governo, quer ser parte do governo, ele quer ser parte das Forças Armadas Nacionais, porque ele foi plantado aqui por um outro país com a intenção de controlar tudo que acontece aqui dentro do Congo. Então, são esses os 3 tipos de grupos armados que nós temos, e a nossa luta é enfrentá-los diariamente para negar a eles a liberdade de ação e a liberdade de movimento, né? A gente nunca consegue 100% de êxito, é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles atuam de forma descentralizada em pequenos grupos, mas eu acho que a gente está sendo cada vez mais exitoso pela mudança de postura das tropas. Quando a MONUSCO foi desdobrada aqui, foi sob o capítulo 6, que era Peacekeeping Operation, uma missão de manutenção da paz, e depois essa missão mudou para o capítulo 7, que é Peace Enforcement, é imposição da paz. Então é um cenário de guerra, e as tropas têm um mandato bastante ofensivo para fazer face a essas ameaças. Ok, isso já nos dá uma visão geral. É claro que nós teríamos muita coisa para conversar, mas eu entendo aí a sua agenda, que está chegando de Botsuana, e, na verdade, tem que se organizar até para conseguir jantar ainda hoje, né? Que horas são aí? Aí já são... Aqui são 9... Que horas? 10 para as 9, 8h50 da noite. Ok. Eu só queria que a gente pudesse encerrar essa nossa conversa
e até gostaria que a gente pudesse ter outra oportunidade para a gente falar sobre outros temas, dizendo do privilégio que temos de apresentar aqueles que trabalham conosco, aqueles que acompanham esse nosso projeto para servir às forças da segurança, da defesa, com conteúdos, com engajamento bíblico, porque é importante para nós que um homem de Deus, da sua posição, tenha condições de testemunhar e dar exemplo da sua vida que possa inspirar o soldado, o sargento, o tenente, o capitão, e eles possam também mostrar a cara e mostrar da sua fé. Eu gostaria que o senhor encerrasse falando um pouquinho da situação espiritual da África. O que é possível ver aí, não só no Congo, como nesses outros países que têm sido visitados dentro da missão? Olha, a minha percepção é de que eu já conheço 12 países aqui na África. É de que esse continente ele tem assim uma sede de Deus. É muito fácil apresentar Deus para o povo africano. Não é algo difícil. E eles têm assim uma carência de Deus, né? E assim, hoje nós já temos muitos trabalhos cristãos aqui na África. Como você sabe, a África, ela de certo modo, ela vem sendo dominada pelo islamismo. A maioria dos países que eu já estive são de orientação islâmica, boa parte, a maioria da população, mas também tem uma presença cristã muito forte. O que a gente precisa fazer é arregaçar as mangas, vir para cá. Tem trabalhos lindos aqui de pessoas altamente comprometidas com a palavra, que vêm para cá, dedicam uma vida inteira na tentativa de salvar vidas aqui na África, né? Eu tive em uma organização dessas, o Baluarte, sai de lá extremamente tocado, muito emocionado, assim, de ver o trabalho lindo que eles fazem ali. Eles resgatam crianças cujas vilas foram atacadas e essas crianças ficaram largadas, literalmente, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Eles vão lá, resgatam essas crianças, trazem para cá, para Goma. Eles estão com um trabalho muito bonito aqui, de criar um orfanato, agora compraram um terreno, vão construir escola e tudo mais, para dar educação para essa criançada, para dar uma expectativa de futuro para essas crianças, né? É nesse tipo de trabalho que eu acredito, Ailton. Eu sou um pouco cético assim com determinados tipos de trabalho, que a pessoa vem, fica um pouquinho e fica mandando imagens, dizendo que não pode dizer o nome, porque senão é isso e aquilo. Eu não acredito nisso. Eu É digo uma sempre assim, fantasia isso, né? eu digo sempre assim, Deus, o que ele olha e o que ele vê é o nosso coração. É nesse órgão aí que ele está interessado. Então ele sabe qual é a nossa motivação. Ele sabe por que é que nós fazemos as coisas. Nós somos seres humanos altamente imperfeitos. A gente erra com Deus o dia todo. A gente fala bobagem, diz o que não devia. A gente, às vezes, falha com a família, falha com a esposa, falha com os filhos, falha com os amigos e falha o tempo todo com Deus. Mas é como a gente olhar para a história de Davi. Um homem perfeito aos olhos de Deus, mas cheio de imperfeições. É como a gente olhar para a história de Salomão, um homem perfeito aos olhos de Deus, mas cheio de imperfeições. Assim somos nós. Nós somos cheios de imperfeições, mas Deus enxerga, no meio das nossas imperfeições, aquilo que é bom. Coração Aquilo quebrantado. Que está lá dentro do nosso coração. Uhum. E é isso que ele quer ver. Ele não quer ver aparências, né? Quando ele olha para a aparência, ele chama de, como os fariseus, né, sepulcros caiados, brancos por fora, mas podres por dentro. Deus quer homens que tenham um coração que pertença a Ele. Ele não está... A gente não tem que estar atrás de cargo, a gente não tem que estar atrás de posição,
A gente não tem que estar atrás de destaque dentro das igrejas, das congregações onde nós participamos. A gente tem que estar atrás de fazer a vontade de Deus, onde Ele nos mandar. E da melhor maneira que nós pudermos fazer isso. Eu queria pedir aí aos seus ouvintes que orem muito, mas muito mesmo aqui pelo Congo, por essa gente aqui do Congo, e pelos brasileiros que estão aqui tentando fazer o melhor possível para representar o nosso país, as nossas Forças Armadas, e trazer um pouco de esperança para esse povo, né? Eu digo aqui para o meu pessoal que eu estou sempre cansado, porque é muito estresse, todo dia você tem que tomar decisões importantes, você participa de reuniões importantes em outro idioma, onde as pessoas te fazem um monte de perguntas, você é o responsável pela maior tropa desdobrada no mundo em termos de Organização das Nações Unidas, você tem que estar sempre respondendo a isso, né? Então, assim, o que me sustenta, o que me dá tranquilidade é saber que aí no Brasil, e tenho certeza que em outras partes do mundo também, tem um monte de gente orando todo dia para que Deus esteja no controle e no comando de tudo que nós fazemos, de todas as decisões que nós tomamos aqui. É isso que me sustenta, é isso que me alenta, e é isso que me faz continuar de uma forma muito vibrante e positiva, me movimentando sempre para frente. Obrigado, amém, por essas palavras. Eu quero te agradecer muito em nome dos Ministérios Pão Diário, do Projeto Conexão Segurança e Defesa, e em meu próprio nome, que, apesar da sua agenda, da sua importância, tão importante missão da ONU, separou esse tempo para estar aqui conosco. Eu me sinto honrado, agradeço pela sua amizade e digo que tenho orado e tem outras pessoas orando. E com esse pedido, certamente nós vamos levantar outros, porque sabemos que quando temos pessoas de joelhos dobrados, aquele que está no campo de batalha, ele certamente vai ter a potente mão de Deus agindo em favor. Muito obrigado mesmo por esse tempo. E não sei se as férias é janeiro ou fevereiro, mas quem sabe a gente se vê aqui pelo Brasil nessa passada. 19 de janeiro, se Deus quiser, estou embarcando para o Brasil. Seja bem-vindo ao Brasil para passar uma temporada aqui. Deus o abençoe ricamente. Vai lá jantar, porque eu sei que a batalha aí é grande. E nós estamos aqui na torcida para que a missão seja bem-sucedida, para que o povo seja abençoado e que não somente a marca das Nações Unidas esteja aí como aquela que está trabalhando pela paz, mas que a marca do Evangelho, do homem de Deus que está passando por aí, fique como um rastro do Evangelho da graça de Deus. Que Deus o abençoe, meu amigo. Deus o abençoe ricamente. Amém. Obrigado. Um grande abraço para todos aí no Brasil. Deus abençoe.